Oi, boa noite. Tudo certo, pessoal? Deus abençoe. Quero chamar a Tâmela aqui, por favor. A Tâmela respondeu a música do momento, né? A gente vai orar por ela aqui. A Tâmela está se mudando. Nascida e criada, pode chorar. O melhor lugar para chorar na igreja não tem. Deus abençoe. A gente quer orar por ela. Vai para Balneário, né? Itapema. Eu já ia cantar a música, vai descer para BC, mas aí não dá. É do perto, né? Vamos orar, estenda sua mão para cá, para a gente orar pela vida dela. Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos com a Tâmela aqui. Obrigado, porque um dia sua família, seus pais, optaram por criá-las nessa casa, Pai. Viu elas crescerem aqui e nós estamos orando por ela, não como despedida, mas como envio, Pai. Estamos enviando ela para lá, que ela seja bênção naquele lugar, Pai. Que ela reflita tudo que ela aprendeu aqui naquela cidade, Pai. Que ela seja instrumento do Senhor, usada por Ti, Pai. E que ela saiba que aqui nesta igreja, a mesa está posta, o armário está vazio, a cama está pronta. Ela pode voltar a hora que ela quiser, Pai. Está sempre de portas abertas para ela. Abençoa ela, que ela sinta a Tua poderosa mão guiando os próximos passos dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Nós estamos no mês de janeiro. Os pastores estão pregando a carta de Efésios com o tema o que é ser igreja, quais são as funções, o que fazemos como igreja. E esta noite nós vamos falar sobre isso também. De manhã, o pastor Bruno falou o começo da carta de Efésios, especificamente com o tema a igreja eleita. Foi muito bom ver o pastor Bruno pregando sobre predestinação. Quem o conhece sabe que é difícil, né? Mas foi uma bênção e você está convidado a estar conosco em todos os cultos, né? Semana que vem, até o último domingo de janeiro, nós estaremos pregando dentro dessa carta. Bom, eu vou hoje ler do versículo 15 ao versículo 23, mas não vou ler agora. Eu vou pedir para você deixar aberto para lermos conforme a gente for conversando, beleza? Pode ser? Ô, amor, você me traz um pouco de água, por favor? Bom, a carta de Efésios é chamada da Carta das Igrejas, é uma das cartas que mais tem textos ensinando sobre a igreja do Senhor, sobre o que é ser igreja, sobre como cuidar de uma igreja. Paulo, ele era plantador de igrejas, vamos chamar assim, então suas cartas vão ser recheadas de ensinos sobre o que é ser igreja. No capítulo 1 de Efésios, ele está fazendo uma grande saudação, que é o que o pastor Bruno pregou de manhã, e ele emenda com uma oração, que é o trecho que nós vamos ler agora. É uma oração pelos Efésios, é uma nota, uma oração escrita de agradecimento, né? Paulo escreve essa carta na prisão, e aí a gente tem que lembrar que Éfeso era uma cidade idólatra, ela tinha um grande templo, a deusa Artemis, e eles encontram um terreno muito místico, um local que tinha um culto muito forte a esta deusa, e também esse templo a Diana, o Artemis, era considerado uma das grandes maravilhas construídas pelo homem no passado, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa igreja, ela enfrentava problemas significativos, principalmente com esse sincretismo religioso, essa fusão de paganismo com cristianismo. E, por conta disso, eles eram perseguidos. Então, Paulo escreve essa carta com a intenção de afirmar a identidade de Cristo nos cristãos que estavam naquela cidade, fortalecendo a fé deles. Nesse contexto, ele queria fortalecer a fé dos efésios, cristãos que estavam lá, e expandir
a compreensão deles do que era espiritualidade saudável, riquezas espirituais que estavam disponíveis em Cristo Jesus, ajudando eles a viver e testemunhar o Evangelho no meio deste local, deste contexto hostil à palavra do Senhor. Então, esse é o contexto que essa carta chega. Ela vai ter vai ter vários ensinamentos, mas nesse trecho aqui eu quero pensar 3 que são importantes. Primeiro, não são os pontos da pregação. Você que é batista terá 3 pontos, mas não são os pontos ainda, né? São 3 ensinos importantes. Primeiro, ele fala, nesse trechinho específico que a gente vai ler, sobre o espírito de sabedoria e revelação. Então, existe, no versículo 17, deixa eu encontrar, peço a Deus, nosso Senhor Jesus, glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. É um termo que vai descrever a obra do Espírito Santo de iluminar o nosso entendimento. Então, Paulo vai olhar assim, orar assim, eu oro para que vocês tenham a iluminação do seu entendimento para as coisas do alto, que vocês compreendam aquilo que provém do Senhor. Outro termo muito importante é os olhos do coração, versículo 18, lá. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É uma metáfora grandiosa, poderosa de Paulo para falar sobre uma percepção lógica para além da lógica humana. Eu oro para que a mente de vocês seja iluminada, mas que o coração de vocês, para além do seu entendimento, também seja iluminado, para que se abra a porta de vocês para aquilo que provém do Senhor. E no versículo 19 ele fala da suprema grandeza do poder de Deus. Essa suprema grandeza do poder é um poder de Jesus, poder demonstrado na ressurreição de Cristo, um poder que excede todo entendimento. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo na intenção de fortalecer a fé deles, e ele está orando ao Senhor, falando, Deus, ilumina o entendimento, abre o coração deles, para que eles conheçam este poder, e que este poder fortaleça a fé deles neste contexto. A partir do capítulo 2, daí ele vai falar sobre salvação, sobre você viver o seu ministério, sobre exercer as obras do Senhor, e você está convidado a estar com a gente nos próximos domingos. Bom, vamos falar então essa noite de uma igreja que ora. Assim como Paulo está orando por eles, a igreja do Senhor também é uma igreja que ora, e a partir desta oração de Paulo, eu quero aplicar isso no nosso contexto. Beleza? Vamos lá. O entendimento de oração da igreja brasileira é um entendimento de petição. Você ora para pedir. Não é geralmente assim? Né? Você que é pai de criança pequena, você fala assim, vamos orar, filho? Ele, vamos, pai, de manhã, à noite, antes de dormir, né? E ele fala assim, eu quero uma bicicleta, eu quero isto e eu quero isto. Porque o imaginário de oração é esse imaginário de pedir. Né? Eu me relaciono com Deus na necessidade. Quer ver um exemplo disso? Tudo deu errado. Você foi no médico, deu errado. Você foi no segundo médico, deu errado. Todos os médicos falaram assim, você vai morrer. Aí o que alguém fala para você? Só resta orar agora. Só resta pedir a Deus. Né? Não deveria ser a primeira coisa, nos relacionar com o Senhor? Mas o nosso imaginário, a nossa construção de oração é uma construção de pedir ao Senhor. A oração, entretanto, é uma prática indispensável da vida cristã. Tozer vai dizer que assim, perguntaram para ele um dia, é melhor você ler a Bíblia ou orar? Aí ele falou assim, pode um pássaro voar só com uma de suas asas? Ou seja, é indispensável para a fé cristã a oração e estudo da palavra. Não apenas como um exercício devocional, mas como um canal de comunhão profunda com Deus. Você ora não para pedir, mas para se relacionar com Deus, para ter contato com o Senhor. Por meio da oração, os crentes se conectam com essa grandeza do poder da ressurreição de Jesus Cristo e recebem do Senhor essa sabedoria que vem do Espírito Santo, para discernir como vamos agir nesse mundo. Este mundo que também é hostil à palavra de Deus, que também é hostil ao que nós pregamos. É um mundo que nós somos, ou deveríamos ser pelo menos, contraculturais. Sem oração, a igreja vai se tornar espiritualmente
débil, incapaz de viver com plenitude a sua missão neste mundo. Então, uma igreja que não ora é uma igreja sem sabor neste tempo. É uma igreja que tem dificuldade de viver nesta cultura que nos hostiliza. A oração é o meio pelo qual a igreja do Senhor... Gente, só um parênteses, não estou falando da Igreja Batista Vila 7, estou falando como igreja corpo de Cristo. A oração é o meio pelo qual o corpo de Cristo experimenta o cuidado do Deus Pai, a orientação do Espírito Santo e essa intercessão contínua de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então é através da oração que nós experimentamos este cuidado de Deus. Beber uma aguinha. Além disso, a oração, ainda que ela tenha esse fator comunitário, nós oramos como igreja, nós também oramos como indivíduos. A oração ela vai moldar os crentes individualmente, vai moldar o nosso caráter, nossa vida, nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, e, ao nos moldar individualmente, molda a igreja coletivamente. Então, eu sou moldado através da oração, e ao ser moldado através da oração, a minha igreja é moldada através da oração. Ela fortalece a nossa fé, renova a nossa mente, alinha nossos desejos, capacita-nos, nos leva a viver a nossa vocação em santidade. Então, a oração é o meio pelo qual a igreja, individualmente, coletivamente, vai ser moldada pelo Senhor. Então, você vê que a oração é muito mais do que apenas pedir. É muito mais do que apenas eu orar antes de dormir para pedir algo ao Senhor. A oração é para muito além disso. A oração tem uma função quase que indispensável, na verdade quase não, indispensável para a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Sem oração não existe um cristianismo saudável. Pensando nisto, como é que nós vamos viver oração, essa cultura, essa bênção do Senhor, esse canal aberto ao Deus Pai, uma vez na semana? Aí você vem, não, domingo eu vou orar, você vem, aí você ora aqui, 5 minutos antes do culto começar, às vezes 1 minuto, dependendo de quem está orando. Isso te basta durante a semana. Vamos pensar o seguinte, eu saí de férias agora e fiquei na casa da minha avó. A minha avó não está cozinhando mais, ela também é idosa, mas ela deixou o cartão de crédito da minha mãe e falou, peça o que você quiser. E eu comi besteira durante 2 semanas. E eu passei mal. Aí eu cheguei em casa, sexta para sábado, a Raíssa fez arroz, feijão, carne moída e salada. Até meu intestino melhorou. Por quê? Porque não adianta eu ter uma vida fisicamente comendo o que é saudável uma vez a cada 15 dias. A mesma lógica se aplica à minha vida de oração. Não adianta eu falar assim, não, eu sou cristão, cristão saudável, se eu me alimento uma vez na semana. Pensa um carro que roda sem combustível. Não, tá bom, se você tem carro elétrico, sem energia. Pensa nisso. Vai funcionar? Não vai. Ou se você tem um carro que é a gasolina e você põe outra coisa, álcool, vai dar ruim. Pensa uma casa. Uma casa que você está construindo, mas sem alicerces. Esta é uma vida cristã sem a prática de oração. Esta é a vida da igreja sem a prática de oração. Esta é a minha vida, a sua vida, quando negligenciamos a nossa vida de oração. É tentar construir algo sem os alicerces. É tentar construir alguma coisa sem as bases que são elementares para a minha vida, para a minha espiritualidade, para que eu acalme, seja moldado por Cristo. A oração é a obra mais fundamental e decisiva que uma igreja pode realizar. É o ato no qual reconhecemos que Deus é Deus e que nós somos dependentes dele em todas as coisas. Quando oramos, nós chegamos diante do Senhor com nada na mão além dos nossos pecados. É na oração que encontramos a graça do Senhor em nossas vidas.
Isso destaca que a oração não é uma prática só devocional, ela não é uma prática robótica, uma prática repetitiva, mas é o reconhecimento essencial de que somos dependentes da soberania e absoluta graça do Senhor em nossas vidas. É por isso que oramos. É por isso que oramos. A oração, para muitos, é só um hábito religioso. É um ritual diário, muitas vezes carece de propósito, mas quando nós estudamos a Bíblia, a oração é muito além disso, é o que vai repetir várias vezes o mesmo ensino, quantas palavras aqui. É o meio pelo qual a igreja vai ouvir a voz de Deus, vai receber a direção do Senhor, vai ser capacitada pelo poder de Deus. Sem a oração, qualquer igreja, qualquer cristão vai viver uma vida sem vitalidade, vai viver uma vida desconectada daquilo que vem do Senhor. É como se eu vivesse essa vida sem o GPS que vem do alto, sem ser guiado por Deus. Agora, me deixa perguntar uma coisa para você. Quantos de nós oramos regularmente? Melhor, quantos de nós sentimos que as nossas orações são fracas, mecânicas ou até mesmo repetitivas, quase como rezas? Talvez você já tenha se perguntado se suas palavras realmente fazem diferença. Como diz o pastor Paulo, já teve aquela sensação que as suas orações não passam do teto? Da abóbora de cobre, que ela não passa desse limite? Esses sentimentos não são incomuns. Mas se olharmos para o que Paulo vai ensinar para a gente aqui com a oração dele, do versículo 15 ao versículo 23 de Efésios, capítulo 1, seremos desafiados a ver oração sobre uma nova perspectiva. A oração é poder de Deus para transformar as nossas vidas. A oração não é uma prática robótica, é poder do Senhor. A oração da igreja deve ser marcada, dentro do ensino de Paulo, por 3 coisas. A primeira delas, versículo 15 e 16, do capítulo 1, diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Bom, essa ação de graça e oração de Paulo pelos Efésios começa com um agradecimento. Paulo inicia sua oração em tom de gratidão. Ele agradece pela fé que esses crentes, os Efésios, possuíam em Cristo Jesus e pelo amor que demonstravam uns pelos outros. Isso nos ensina que a gratidão é uma das marcas distintivas de um cristão. A gratidão e o amor com os outros. Não vou falar que são as duas únicas, porque eu creio que são outras, tem outras. Mas você quer saber se alguém realmente está alinhado com o Senhor? É alguém grato e que ama o próximo. Quando oramos com gratidão, reconhecemos que Deus está constantemente agindo na nossa vida e na vida da sua igreja, seja através de provisão, cuidado, transformação, crescimento espiritual. Essa prática vai nos ajudar a focar no que Deus fez, criando em nós uma postura de contentamento e confiança. A prática de oração em gratidão ao Senhor, ela não é só uma forma de, como é que eu posso dizer? De agradecimento. Obrigado, Deus, pelo que você tem feito. Né? Mas é uma gratidão profunda. É entender que Deus, nessa soberania, nesta graça, nesse poder, tem nos dado tudo o que precisamos. Tem cuidado de nós e da sua igreja. A fé em Cristo Jesus e o amor pelos irmãos, essas duas marcas principais da evidência de Jesus Cristo em nossas vidas, reflete a consciência de que tudo que recebemos, todos os dons, todos os talentos, todas as bênçãos, financeiramente, tudo que recebemos do Senhor, não surge do nosso mérito. A gratidão aqui não é apenas um obrigado, a gratidão é o reconhecimento que tudo que temos provém da misericórdia do Senhor.
provém dele. Se você, irmão, vive hoje no bom trabalho, glória a Deus. Aí você fala assim, mas eu estudei, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu me formei em 14 cursos e tal. Amém. Amém, porque Deus te deu inteligência, sabedoria, te levou a fazer esses cursos, permitiu que você vivesse isso. Mas o que eu estou vivendo hoje eu construí, você pode me dizer. Eu batalhei muito. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus que Deus prosperou sobre sua horta e ela cresceu. Tudo que temos provém do amado. Tudo que temos, seja muito ou pouco, provém do Senhor. Um coração grato é o coração que reconhece isso. Deus, tudo vem de Ti, tudo pertence a Ti. Gosto muito de Agostinho, quando ele fala assim, Deus, o que posso te dar se tudo já é Teu? O que posso te entregar se tudo te pertence? O que posso te ofertar? Nada, tudo é graça, tudo provém de Ti. O que me resta é agradecer, Deus, obrigado. Diz a história de George Miller, um grande homem do Senhor no século XIX. Ele construía orfanatos. Chegou a ter orfanato com 2.000 crianças. E diz a biografia dele, eu tinha um livro que eram as orações dele escritas. Ele não pedia nada ao Senhor. Ele agradecia. E ele agradecia quando faltava pão no orfanato. Diz em uma das suas histórias que ele estava dentro do orfanato, ele acordou de manhã e não tinha pão nem leite para as crianças. E aí ele reuniu as crianças e falou assim, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Agradecer pelo pão que ainda não veio, agradecer pelo leite que não chegou. E diz que na porta do orfanato enguiçou o carro do padeiro. E tinha leite e pão para as crianças. Prática de gratidão ao Senhor. Prática de entender que tudo provém dele, que Deus é a fonte de toda boa dádiva na vida do cristão. Tudo provém do Senhor. Uma história, assim como Paulo e George Miller, somos chamados a cultivar uma prática de oração que começa com gratidão. Pergunte a você mesmo, eu tenho reconhecido o que Deus fez na minha vida e na vida da minha igreja? Pense no ano que passou, cheio de lutas, mas cheio de vitórias. Cheio de momentos difíceis e momentos tristes. Cheio de dificuldades e alegrias. E seja grato ao Senhor. A gratidão transforma a nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar as bênçãos do Senhor em meio aos momentos de luta. Paulo, de certa forma, está ensinando os efésios a fazerem, no meio da sua perseguição, serem gratos a Deus. Gratos ao Senhor, que nos acompanha e cuida de nós no meio das dificuldades. Segunda coisa que Paulo nos ensina é que uma igreja que ora é uma igreja que ora por revelação. Vamos lá, versículo 17 e 18. Diz assim, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança, da gloriosa herança dele nos santos. Em Efésios 1, 17 e 18, Paulo não expressa apenas gratidão pela fé e amor aos efésios, mas também ora para que eles recebam uma revelação espiritual mais profunda. Ele pede ao Pai que lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para que possam conhecer a Deus de maneira mais íntima, transformadora. A oração de Paulo não se limita apenas a pedir bênçãos sobre eles, bênçãos materiais, bênçãos de segurança, mas também vai além disso. Ele ora para que os crentes experimentem conhecimento mais profundo do Senhor. Um entendimento, como diz o texto, com os olhos do coração, que transcende a mera razão humana. Algo muito além disso.
Isso nos ensina que a oração não é apenas um momento de pedir e agradecer, mas deve ser uma busca constante dessa intimidade com Deus. Se eu peço a Deus revelação do Senhor, eu preciso andar com Jesus. Eu preciso caminhar com Deus. Devemos orar não apenas para que as nossas necessidades sejam atendidas, mas para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos conhecer a mais perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Experimentar sua presença de maneira mais real, ser guiado pela sabedoria que vem do alto, ser inundado por essa revelação, essa compreensão profunda daquilo que o Senhor tem para nós. O Sproul vai dizer assim: o verdadeiro conhecimento de Deus transforma a nossa visão de nós mesmos e do mundo. Não podemos entender quem somos ou qual é o nosso propósito sem antes conhecer a Deus em sua grandeza e santidade. E como conhecemos isso? Qual é essa plena revelação do Deus Pai? Cristo. Então, oração é um meio de eu ter intimidade com Deus na pessoa de Cristo. Quando Paulo está orando assim, que se ilumine o conhecimento de vocês, se ilumine para que vocês tenham mais Jesus, mais experiências com o Senhor, mais caminhada com Cristo, mais de Jesus em suas vidas, mais dele. É como se fosse um farol, um grande farol. Um farol que se ilumina se acende no meio de uma grande escuridão. Este é Jesus em nossa vida, esta grande revelação do Senhor, que vai nos guiar ao porto seguro que é o Deus Pai. Essa iluminação que enche, que abre nossos corações é o próprio Cristo. Então orar é um jeito de eu me relacionar com este Deus Jesus, com essa grande iluminação, essa grande revelação do Deus Pai. Hebreus fala isso. Antes ele falava através dos profetas e dos sacerdotes, hoje ele nos fala através do Cristo, do Filho. A plena, perfeita revelação do Deus Pai, desse Deus maravilhoso, é Ele. Então eu oro não para pedir ou receber, não apenas para agradecer, mas eu oro para me relacionar com Jesus. Eu oro para conversar com Ele, para estar perto dEle, para crescer com Ele. Quando Deus ele se demonstra dessa forma, Ele ilumina o nosso caminho, torna claro o que devemos fazer. Eu lembro da minha adolescência que eu aprendi um conceito excelente. Eu lembro, essa vai para a turma do pedal da igreja. Eu lembro que uma vez um pastor falou que caminhar com Jesus era como se eu tivesse uma bicicleta e ele me preparou um caminho, que era estreito, mas me preparou um caminho. E aí ele me botava na bicicleta e Jesus sentava no guidão. Sabe? Sabe quando você põe a pessoa sentada no guidão, no quadro da bicicleta? Ali? E eu ia pedalando e Jesus ia me guiando nesse caminho. E aí o caminho era longo e de vez em quando eu olhava uns atalhos assim e falava assim: Jesus, eu sei que você está na bicicleta comigo, mas eu acho que eu vou pegar um atalho. E Jesus falava assim: não pega o atalho. E eu, teimoso, pegava o atalho. E caía, me estribuchava no chão, me ralava todo, me quebrava todo. Jesus não. Ele levantava, botava minha bicicleta de novo no caminho e falava assim: busca a vontade de Deus. Se relaciona comigo, que eu estou te guiando no caminho certo. Eu estou te guiando para onde você deve ir. Então, oração é essa busca por essa vontade de Deus, essa intimidade com o Senhor, que vai nortear a minha jornada de fé. Quando eu vim para cá, eu orava muito em casa assim: Deus, cria em mim mais vontade de orar, mais vontade de me relacionar com o Senhor, mais vontade de buscar ao Senhor. Desde o desejo desta minha oração, aí a gente levou para os ministros a ideia de a gente fazer a campanha de oração. 40 dias de oração, uma benção. Acho que esse ano vai ser o 3º ou 4º ano que fazemos. Sempre aí por agosto. Eu acho muito bom.
Mas eu tenho entendido que isso é pouco. Isso é pouco, isso é um aperitivo do que Deus tem para a nossa igreja. Aí eu tenho orado ultimamente que Ele estimule no meu coração, no coração dos meus irmãos, da minha igreja, da nossa igreja, não só uma campanha de oração, mas uma cultura de oração. Uma cultura por busca do Senhor. Uma cultura de intimidade com Deus. Uma cultura de oração no Senhor. Eu tenho orado para voltarmos com os nossos encontros de oração durante a semana. Orado para que as nossas células tenham vontade de orar cada vez mais. Que os nossos jovens tenham tempo de oração. Orar para que a gente não tenha uma vigília no ano só na campanha. Que a gente tenha mais vigílias de oração, mais busca da vontade do Senhor, mais intimidade, mais desta revelação que vem do alto. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu oro em casa. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Mas deixe-me trazer alguns dados para você. Um estudo realizado pela Leadership revela que, globalmente, 57% dos líderes cristãos oram menos de 20 minutos por dia. Que a média geral no meio cristão é de 22 minutos de oração. O pastor Pascoal, quando era presidente da Convenção Batista Brasileira, fez uma pesquisa entre os pastores da nossa denominação. A maioria deles oram menos de 5 minutos no dia. Isso deveria nos ofender, constranger. Deveria nos levar a um constrangimento. De mostrar para nós que nós oramos muito pouco. Que eu digo que tenho bom relacionamento com Deus conversando com Ele 5 minutos por dia. Imagina você que é casado, dizendo que tem bom relacionamento com a sua esposa sem dialogar com ela. Como é que eu posso falar isso com Deus? Se você pega os grandes nomes da fé, John Wesley, fundador da igreja metodista, ele começava o dia dele com longas sessões de oração. Sua prática de oração foi essencial no ministério de renovação espiritual do seu ministério. Ele escreve assim: eu não tenho qualquer dúvida de que Deus me ouve, por isso a minha oração é diária, é a comunicação viva com Deus Pai. Pega outro grande homem da fé, Charles Spurgeon. Ele diz que antes de pregar ou estudar, ele passava longo tempo em oração diante do Senhor. Ele diz assim nos seus escritos: a oração é a espinha dorsal da minha vida cristã. Sem oração, a vida cristã é como um corpo sem alma. Prega Martim Lutero. Ele passava 2, 3, 4 horas por dia de oração, de busca ao Senhor. Ele diz em uma das suas cartas: eu tenho tanto a fazer nos meus dias que preciso orar mais tempo, porque a oração me capacita a cumprir todas as minhas tarefas. A oração é essencial para que eu tenha bom relacionamento íntimo com Deus. Não existe vida cristã sem oração. Eu quero experimentar o que Paulo experimentou, a ponto dele dizer assim: eu faço tudo como perda. Eu quero viver o que os grandes heróis da fé experimentaram, que fez eles abrirem mão de tudo para terem intimidade com Deus. Eu quero experimentar o que há pouco tempo agora, uma universidade viveu, 3, 4 dias de oração ininterruptas. Tinha um pastor amigo meu que dizia: se eu orasse 24 horas por dia ainda seria pouco, porque são inesgotáveis as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós nas regiões celestiais. Não estou falando de riqueza, gente, pelo amor de Deus. Estou falando de bênçãos espirituais, coisas que somente o Senhor pode nos dar. Você, meu irmão, tem orado por intimidade com o Senhor? Tem orado não só para pedir coisas, mas tem orado por essa iluminação, por esta revelação que vem do alto? Orado assim: Deus, se mostra para mim. Eu quero mais de Ti.
Por fim, já está caminhando para o final, no versículo 18 a 23 diz assim, vou ler o 18 de novo, que era nos 2 pontos, tá? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder ou domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Nós oramos com gratidão, nós oramos buscando intimidade com Deus, revelação do alto, e nós oramos com expectativas. A primeira expectativa é a expectativa do chamado, da nossa vocação. Somos chamados para um propósito eterno. A vocação de um cristão não é apenas uma função terrena, mas é um chamado divino para uma missão que vem do Senhor sobre nós. Quando Paulo menciona a esperança da sua vocação, ele está falando, se referindo ao propósito de Deus na sua e na minha vida. No capítulo 2 de Efésios, dou um spoiler de semana que vem, ele vai dizer no versículo 10, para que vocês cumpram aquilo que de antemão preparei para que vocês fizessem. Este é o motivo de sermos salvos. Somos salvos porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Foi o que o pastor Bruno pregou de manhã. Nós somos predestinados a algo no Senhor. Predestinados a fazer algo. O Senhor preparou para nós algo para fazermos. Então nós oramos dentro dessa expectativa. A expectativa aqui é de que, independente das dificuldades, o Senhor tem para nós uma promessa de que temos algo a fazer, somos chamados a algo. Somos chamados a cumprir a vontade de Deus neste tempo, nesta era, nesta estação. Então eu oro falando assim, Deus, o que o Senhor tem para mim para eu fazer? O que me espera, Senhor? O que me espera neste tempo? Como o Senhor quer usar os talentos que provêm de Ti? Como o Senhor quer usar todo bom dom que provém do alto? Como eu posso viver com profundidade, com plenitude a minha vocação nesse tempo? Segundo, nós oramos com a expectativa de uma herança. Esta herança que Paulo menciona é a herança não de riquezas materiais, mas a herança de experimentarmos a plenitude do poder de Deus em nossas vidas. A plenitude deste poder, desta herança. Ele está nos lembrando da abundância espiritual que temos como filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Existe algo sobre nós em Cristo Jesus. Essa herança envolve vitória sobre o pecado, vitória eterna, comunhão com Deus. Nossa oração deve ser marcada pela expectativa de que nos espera em Cristo Jesus o imaginável, nos espera em Cristo Jesus o incomparável, nos espera em Cristo Jesus algo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. É isso que minha expectativa, a minha oração espera. É isso que eu espero quando eu oro, Deus, o Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais do que eu tenho experimentado, o Senhor tem mais do que eu tenho vivido na igreja todo domingo, o Senhor tem mais do que eu experimento nos meus devocionais, no meu grupo de oração, o Senhor tem mais para a minha vida, se revela, eu tenho expectativas que vêm do alto, o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor nos deu, o que é isso? E por fim, a expectativa
do poder do Senhor. A pregação do Evangelho, o que nós sentimos, é muito mais do que um exercício intelectual. O que experimentamos, e o poder de Deus vai ser uma das peças centrais desta carta, é muito mais do que exercício intelectual. É muito mais do que um conjunto de regras morais. É muito mais do que um conjunto de podes ou não podes. É poder de Deus. E eu oro com a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está acessível à igreja de Cristo. Nossa oração deve ser permeada pela expectativa de um Deus que em seu poder pode realizar milagres, transformar situações impossíveis. Poder que já foi demonstrado na ressurreição de Jesus se estende sobre a sua igreja até hoje. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ressalta que o poder de Deus que se manifesta na pessoa de Cristo não apenas configura a vitória sobre a morte, mas também se torna a garantia do poder de Deus de uma vitória contínua na vida da sua igreja. A oração da igreja, então, não deve ser então baseada neste poder divino, o mais que suficiente para resolver qualquer dificuldade ou fazer milagre. Sendo a força, esse poder de Deus é a força capaz de transformar a minha e a sua vida, curar, restaurar, construir, refazer. Esse é o poder de Deus. Imagine uma história de um missionário que passou dias com dificuldades financeiras e orou, e Deus derramou provisão. Imagine a história de uma família destruída, mas que creu e orou pela expectativa do poder de Deus e foi restaurada. Eu vivi isso na minha casa, eu anotei e risquei, mas vou falar. Ano passado, a Rafa foi internada. Um momento muito difícil para nós em casa. Ela teve um aborto espontâneo, nós choramos. Um mês depois, ela começou a ter sangramentos severos em casa. Num domingo de manhã, ela me acorda e diz assim: amor, me ajuda a limpar o banheiro. Minha casa era poças de sangue no banheiro. Dali ela foi direto para o hospital. Eu acho 15 dias, né, Vitor? Uma semana. E aí, quando ela entrou numa segunda-feira, o médico fez uma curetagem, falou assim: o sangramento não para, e eu já marquei a sua retirada de útero para sexta-feira. Ou para, ou a gente retira o seu útero. E aí a gente começou a orar, a igreja começou a orar. E aí ela pediu mais uma curetagem, e ela ouviu das enfermeiras que estavam preparando ela que não ia dar em nada. E aí ela entrou nessa curetagem orando, a família orando. E aí, nessa curetagem, ela teria que fazer um exame na barriga, e aí sedaram ela pagou, era para ter pagado. Quando termina a curetagem, mais esse exame na barriga, a enfermeira sai chorando de dentro da sala, abraça a minha sogra, e diz que a Raíssa louvou o Senhor durante 45 minutos. A enfermeira disse que ela nunca tinha visto isso, alguém sedado cantar. E ela cantou durante 45 minutos. Louvores ao Senhor. E a Raíssa parou de sangrar. Tem sangrado, mas muito pouco. Não precisou retirar o útero. Porque o poder de Deus é essa expectativa. Nós oramos sabendo que o poder de Deus está acessível a nós. Nós oramos sabendo que o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos ainda é um Deus que faz milagres. É um Deus vivo, ativo na vida de sua igreja. E você me pergunta: mas pastor, eu posso orar com essa confiança? Irmão, pode. Esse poder está acessível a nós. Não estou falando de você profetizar milagre para cima e para baixo, eu não creio nisso.
mas eu creio num Deus que ouve as nossas orações, que atende para muito além das nossas expectativas. Eu creio porque a palavra de Deus me promete isso em Mateus, que diz: peçam e vos será dado. Eu creio no que diz Romanos 8, que aquele que não poupou o próprio Filho, como não nos dará todas as coisas? Eu creio no que diz Tiago 1,17, que toda boa dádiva provém do alto. Eu creio no que diz Filipenses 4, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu creio no que diz Mateus 6, olhem para as aves, olhem para os lírios do campo. O nosso Senhor sabe o que precisamos muito antes de pedirmos. Eu oro na promessa que Jesus me fez, de que tudo podemos no nome poderoso de Jesus. É isso que está acessível a nós. É isso que eu posso orar esta noite. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com intimidade, tem a ver com um Deus poderoso que estende a sua mão sobre a sua igreja e nos promete muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. E é nessa certeza, nessa convicção que eu quero orar com você essa noite. Se você veio aqui esta noite pensando em como vai ser o seu 2025, não sabe se vai ser próspero, se vai faltar, se vai ter milagre, se você está doente, eu não sei a sua situação, mas eu vou pedir para você ficar de pé, enquanto a banda sobe aqui, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, e eu quero orar com você. Enquanto você ora, eu vou pedir para você orar com a certeza de que o Senhor está te ouvindo, e que Ele vai prover sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua despensa, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, coisas que nem mesmo você imagina. O Senhor tem muito mais para esta igreja e para a sua vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui diante do Senhor. Obrigado porque estamos aqui colocando as nossas vidas, colocando as nossas orações, nossas preces, colocando diante do Senhor nossos pedidos, agradecimentos. Mas principalmente, Pai, uma igreja que ora é uma igreja que vive na expectativa da presença e do poder de Deus. E nós pedimos, Pai, vai no coração de cada irmão meu aqui em nome de Jesus. Vai na vida de cada irmão meu aqui em nome de Jesus. Tem pessoas que começaram este ano com dificuldades nos seus relacionamentos. Restaure em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui, Pai, com dificuldades nas suas finanças, procurando emprego, com dificuldades financeiras. Pai, abre portas de trabalho, abre portas de serviços, de renda extra. Faça coisas maravilhosas. Dê sabedoria aos meus irmãos para lidarem com as suas finanças. Pai, tem pessoas com problemas nas suas casas, de saúde. O Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos e experimentamos o milagre daquele que nos dota de saúde. Nós estamos aqui, Pai, pedindo este ano que comece em tuas mãos. Toma as nossas vidas durante esta caminhada. De hoje até o final deste ano, nós experimentemos essa sobrenaturalidade que vem do alto, nós possamos viver este relacionamento com o Senhor, e nós podemos estar aqui nas nossas casas, nesta igreja, com os corações gratos desde já por aquilo que o Senhor irá fazer. Pai, estamos com os olhos da fé antevendo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, abençoa cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu vou chamar os diáconos.
Pedro, você me ajuda aqui, por favor. A ceia agora. Aqui na nossa igreja, nossa comunidade, nós entendemos que a ceia. Aqui na nossa comunidade, nós entendemos que a ceia é para aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e está em paz com a sua igreja local, com a sua comunidade. Enquanto a gente distribui, eu quero lembrar também que a ceia é um memorial do que Jesus Cristo fez em sua vida. Então, você que crê em Jesus, você não tem que fazer aquela prática, sabe? Eu pequei, eu não vou tomar ceia. Isso ofende ao Senhor. Isso, na verdade, é contrário ao ensino memorial da ceia. É justamente pelos nossos erros que Jesus morreu na cruz e lembramos esta noite. Então, pode tomar ceia com o coração em paz, meu irmão. Pode distribuir, pessoal, por favor.
nós celebramos esta noite, este bem mais precioso, nosso Cristo Jesus entregou a vida dele por nós naquela cruz. Lembramos essa noite, fazemos um memorial ao sacrifício dele por nós. Diz assim as Escrituras: Foi melhorou? Tá. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Pai, graças te damos pelo seu corpo que foi partido por nós, Deus. Nós somos gratos porque são os seus ferimentos que nos trouxeram a paz. Foram os nossos pecados que perfuraram o Senhor, Deus. O seu castigo nos trouxe, Deus, refrigério e nos resgatou da morte. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor não apenas nos adquiriu e nos livrou da morte, mas o Senhor nos acrescentou ao seu corpo. Nós, a igreja, fazemos parte do seu corpo, a sua comunidade. E o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que sejamos transformados conforme a imagem de Cristo, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, de sermos considerados filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por nos incluir no corpo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomamos do cálice. Pede o pastor Pedro orar, por favor. Deus, a tua palavra nos encoraja a trazermos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E a tua cruz, ó Pai, é símbolo de esperança para cada um de nós. Louvado seja o teu nome pelo sangue vertido em nosso favor, pela remissão dos pecados e pela esperança que temos de um dia desfrutarmos por toda a eternidade da tua presença. Somos gratos, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Amém. Fique para a gente cantar mais uma música. Terminar cantando com grande alegria. Salvação de Deus em Cristo Jesus. Se você quiser dar sua despedida, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Vai na paz de Deus. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minhas forças tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre.
Jesus e as consolações do Espírito estejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Vá na paz, tenha uma excelente semana. Amém.